Olá, seja bem-vindo ao dia 51 do Projeto 90. Eu sou o pastor Adriel Barros. Que alegria que você está comigo aqui nesse vídeo. Pelos próximos 90 dias nós estamos em uma jornada para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Se você ainda não teve a oportunidade, por favor, já se inscreva nos nossos canais, ative o sininho de notificações para que você possa ficar por dentro de tudo aquilo que nós vamos lançar aqui no Projeto 90 e também aproveita e já manda esse devocional para alguns amigos e familiares para eles estudarem a palavra de Deus juntamente conosco. Se você está igual a mim, em um carro, por favor, preste atenção naquilo que você está fazendo, mas se você está em casa ou no trabalho e você pode, pega já seu bloquinho de notas para que você possa anotar tudinho que o Espírito Santo vai nos ensinar aqui hoje. Como eu disse, nós estamos entrando no dia 51 do Projeto 90, do nosso devocional, onde nós terminamos o livro de Provérbios e entramos no livro de Eclesiastes e lemos até o capítulo de número 5. Aqui nós vamos encontrar um dos meus versículos mais favoritos da Bíblia, que é Eclesiastes, capítulo de número 3, verso de número 1. E é nesse capítulo que eu quero focar com vocês hoje para conversarmos um pouco sobre o tempo de Deus. Eu sei que é difícil, você que está do outro lado do vídeo me escutando, eu sei que esperar nem sempre é legal. Nós temos uma certa urgência quando vamos falar das coisas para nós, as coisas que nós vamos conquistar, onde nós queremos chegar. Existe uma certa urgência e eu entendo isso, mas nós precisamos entender que o tempo de Deus é perfeito. Bom, nós precisamos entender isso. Eu queria passar algumas lições para você nesse devocional que são muito importantes. A primeira lição que eu já queria que você anotasse aí, que vai ser uma lição que você já deve ter ouvido várias vezes, é o seguinte: existe realmente tempo para todas as coisas, tá bom? A Bíblia vai dizer que existe tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso está em Eclesiastes, capítulo de número 3, tá bom? É uma declaração muito conhecida, tá? Salomão ali está descrevendo vários ciclos da vida. Ele está falando, olha, vai ter tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Ele fala que tem tempo para tudo, tempo para chorar, tempo para rir, né? Existe tempo de guerrear, mas também existe tempo de paz. Salomão, o que ele está falando ali? Ele está falando que a vida é feita de ciclos e feita de estações, e nós precisamos saber reconhecer que a nossa vida tem essas estações. Nós não podemos nos afobar, nos desesperar quando nós não estamos vivendo uma certa estação que nós queríamos viver. Existe um tempo para todas as coisas, e mais importante do que isso é reconhecer que nós precisamos estar preparados para viver certas estações. Existem pessoas que vivem promessas no momento errado, e essas promessas que eram para ser bênção acabam virando maldição na vida dela, tá bom? Nós precisamos entender isso, colocar na nossa mente que a vida é feita de estações. Pastor Adriel, eu estou passando um momento muito difícil agora em meu 2026. Você está passando uma temporada, uma estação. A sua vida não é um problema. Deus não te colocou nessa terra para que você viva eternamente em problema, tá? Mas você está passando agora por uma provação. Você está passando agora por uma estação, um tempo. Tá bom? Assim como Salomão diz que existe o tempo de chorar, e talvez hoje você esteja chorando, eu tenho certeza que o tempo de sorrir também está chegando, tá? A promessa de Deus é o seguinte, que uma noite, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vai vir pelo amanhecer, tá bom? Então essa é a promessa que Deus nos fez. Nós precisamos estar atentos a essa situação e não tentar atropelarmos, né, as estações em que Deus nos coloca, não tentarmos atropelarmos o tempo de Deus para que a gente não sofra as consequências de viver algo que nós não éramos para viver ainda, tá? Lembre-se disso, uma bênção no momento errado tem o poder sim de virar uma maldição. Deus às vezes nos prepara, o tempo demora um pouquinho, né, para que nós possamos nos preparar para viver aquela estação. Eu tenho certeza que se eu vivesse algumas coisas que eu estou vivendo hoje, com a cabeça que eu tinha talvez há 5 anos atrás, há 7 anos atrás, não daria muito certo, tá bom? Eu sempre falo isso, talvez você nesse vídeo não saiba a história, né, a minha e da Bruna sobre a infertilidade. Nós fomos inférteis por 8 anos, né, e nós chorávamos e pedíamos para Deus um filho.
era um nosso pedido assim quase diário, né? E a gente chorava, e a gente orava, a gente clamava, fazia campanhas e não aconteceu, tá? Quando o nosso filho veio, o EJ veio, né? Que foi há quase 2 anos atrás agora, na verdade 1 aninho e 6 meses, nós descobrimos o porquê que Deus não tinha permitido naquele tempo. Realmente, eu e a Bruna achávamos que estávamos preparados para receber o nosso filho, mas realmente a gente viu que faltava muita coisa ainda, existia muita coisa que nós precisávamos resolver, né, entre eu e ela. Não coisas ruins, mas tipo assim, coisas bobas, né? De questão de casa, questão de financeiro, questão do emocional, questão do nosso relacionamento, nossa amizade, né? Hoje eu e a Bruna somos melhores amigos e então tudo isso teve que se encaixar, né? A questão do ministério também, a igreja estava numa crescente muito grande, eu tive que ficar muito envolvido com a igreja e não ia ser possível fazer isso com um filho em casa, né? Existe um certo sacrifício que nós tivemos que fazer que realmente não ia ter como fazermos se tivéssemos um filho na jogada, né? Então, realmente Deus soube o tempo exato de fazer as coisas. Eu chorei, eu esperneei, eu clamei, mas no final das contas, hoje eu agradeço a Deus por Ele ter segurado a minha bênção, porque talvez aquela bênção viria no momento errado e talvez poderia virar um problema para mim, para a obra de Deus, para o meu ministério, etc. Tá? Então é muito importante nós termos essa consciência que Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes nós queremos, né, essa alegria constante e instantânea, né, algo que vai ser rápido, nós queremos um sucesso contínuo, nós queremos sempre estar em cima, nós queremos sempre né, estarmos tranquilos, a gente quer essa tranquilidade permanente, mas isso não é o que Deus prometeu, e isso vem da nossa maturidade espiritual, tá? Jesus nunca prometeu um mar de rosas, Jesus nunca prometeu que tudo sempre estaria bem. A promessa que Ele nos fez é que Ele estaria conosco em todas as situações. Então, sendo ela boa, sendo ela ruim, se você está vivendo o melhor de Deus, se você talvez não está vivendo o melhor de Deus nessa terra ainda, saiba que Deus está com você, tá? E isso é maturidade espiritual. É entender que Deus está no controle das situações, mesmo se ela é avessa, né? Mesmo se ela está indo ao contrário daquilo que nós pensamos ou queremos ou desejamos, Deus está no controle de todas as coisas. E às vezes nós temos essa vontade, né, de estar no controle do tempo, né, de estar no controle de todas as situações, mas existem pessoas que conquistam tudo isso. Existem pessoas que chegam, né, na situação financeira que todos nós almejamos, chega na situação familiar que todos nós almejamos, na sua empresa, no seu ministério, mas tem algo faltando aqui dentro. No próprio capítulo 3 de Eclesiastes, nós vamos ver ali que Deus dá tempo para todas as coisas, tá? Ele dá tempo para a pessoa ser próspera, tempo da pessoa talvez não ser próspera, tempo de guerra, tempo de paz. Deus dá um timeline para tudo ali, mas Ele diz no versículo 11 que essas coisas às vezes não importam muito porque dentro do homem Ele colocou um desejo pela eternidade. Então, às vezes esse desespero de você alcançar algo, de nós alcançarmos uma posição, de nós alcançarmos uma situação, de nós alcançarmos um status, nem sempre vai nos preencher, porque dentro de nós existe um anseio pela eternidade. A criatura, né? Nós somos a criatura, deseja estar perto do Criador. Então você já vê, não, pastor Adriel, eu estaria muito completo se eu tivesse aí $1 milhão na minha conta. Com certeza, nós se sentiríamos muito felizes. Mas é aquilo que eu já disse aqui em vários devocionais, $1 milhão sem Deus não adianta nada. $10 milhões sem Deus não adianta nada. É melhor nós termos pouco, é melhor nós termos o suficiente, mas sermos felizes com Deus, mas termos paz no nosso coração, mas termos, né, Deus ao nosso lado, dentro de nós, né, nos guiando, nos direcionando e etc. Aqui para terminar o nosso devocional, hoje eu estava assistindo um vídeo de um menino que estava fazendo uma entrevista com alguém. Ele falou, olha, se eu pudesse te dar $10 milhões aqui agora, você aceitaria?
olha, 10 milhões de dólares, eu tô aqui com uma maleta de 10 mil dólares, será que você aceitaria? O cara falou automaticamente, eu aceitaria na hora. Só que ele falou, ok, mas aí está o ponto da questão, eu te dou 10 milhões de dólares, mas você teria apenas um dia para viver. Você teria apenas mais um dia para viver. Amanhã você morreria. Ele falou, não, então 10 milhões de dólares não vale de nada. Ele falou, exatamente, exatamente. Existem pessoas que tratam o dinheiro como a solução de tudo. Mas se Deus não te desse o ar para você respirar, se Deus não te desse a saúde para você ficar de pé e continuar, se Deus não cuidasse da sua casa, se Deus não cuidasse da sua família, se Deus não cuidasse dos seus afazeres, né? Se Deus não cuidasse da sua mente, né? Do seu caráter, da sua personalidade, do seu coração, de nada valeria. Então Deus cuida de nós, sabe o tempo certo das coisas, nos coloca em situações certas, no tempo certo, ok? E nós precisamos nos alegrar com isso. Por quê? O que adianta nós ganharmos o mundo? A Bíblia fala isso. O que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma no processo? Tá? Então nós precisamos entender que o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus, Deus conhece todas as coisas e sabe exatamente quando precisa colocar você em certo lugar, quando ele precisa abrir porta, quando ele precisa fechar portas também, tá? Em nome de Jesus, que o seu 2026 possa ser um ano de paciência, de tranquilidade e, acima de tudo, de confiança em saber que Deus está no controle de todas as coisas. E se Ele prometeu, e se Ele falou que vai fazer, no tempo certo as coisas vão acontecer. Apenas confie em Deus. Confia, realmente entregue a sua vida para Deus. Entregue sua vida para Deus e veja o que Ele pode fazer. Né? O tempo de Deus é perfeito e Ele não erra, tá? Já escreve aí nos comentários, fala assim, pastor, yes, amém, eu vou aprender a esperar o tempo de Deus em nome de Jesus. E com isso nós chegamos ao fim do dia 51 do nosso devocional. Amanhã é o dia 52, nós vamos estar acabando o livro de Eclesiastes, tá? Até o capítulo 12, e nós já vamos entrar em Cantares de Salomão, capítulo 1 até capítulo 4. Talvez eu chame a Bruna aqui para a gente fazer um devocional juntos, vamos ver o que vai acontecer, porque em Cantares de Salomão nós falamos muito, né, sobre casais, sobre relacionamento de marido e mulher, sobre casamento e etc, tá bom? Mas anyways, nós temos um encontro marcado às 6h30 da manhã em ponto do nosso devocional do dia 52. Já envia também esse vídeo para alguns amigos para que eles possam estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Nos vemos amanhã às 6h30 da manhã em ponto. Deus te abençoe.